Arras, vamos ver se a gente fala rapidinho de arras, né? Se não der tempo de tudo, a gente fala o essencial e fico à disposição também depois. Essa é a última aula. Arras, também conhecida como sinal, olha lá, quantia em dinheiro ou outra coisa fungível entregue por um contratante ao outro, a fim de garantir o pontual cumprimento da obrigação. É aquela situação prévia, né, que para garantir a minha posição de contratante ou de parte nessa relação obrigacional, eu dou um valor prévio, dou um percentual do valor total da obrigação para garantir, né, me garantir como parte nessa relação obrigacional. É o sinal que se exige normalmente na realização, por exemplo, da compra e venda. É natural a gente ver isso na compra e venda. Né? Então, por exemplo, eu tenho interesse de comprar aquele cavalo famoso, né, de campeão olímpico, inclusive, de hipismo. Então, para garantir a minha posição no primeiro lugar na compra desse cavalo, quando ele for colocado à venda, eu já, ó, aqui, ó, já dou o sinal para o proprietário. Né? Esse lugar é meu, e aqui está parte do valor. Com isso, eu garanto a realização do negócio, por exemplo. Né? Nós temos arras confirmatórias e arras que são penitenciais. Todas referem-se a esse valor previamente dado. As arras confirmatórias, deixa eu só abrir a tela de vocês aqui, que eu fechei, se alguém me perguntar. Aí. Arras confirmatórias são aquelas em que o pagamento de um sinal tem o objetivo de confirmar o negócio, ó lá, tornar definitivo. É o exemplo que eu dei. Quero comprar o cavalo no futuro, ó, já garanti o negócio aqui, já confirmei o negócio. Com o seu pagamento, não cabe direito de arrependimento. Eu não posso chegar depois e falar, ó, agora eu não quero mais, viu? Não gosto mais desse cavalo. Sendo este considerado inadimplemento. Se eu desistir, não é desistência, é descumprimento, porque eu já confirmei o negócio. Essas arras são confirmatórias, incidindo em perdas e danos à parte inadimplente. Tá? Aqui eu citei um artigo do Código Revogado, inclusive façam essa ressalva, né? Artigo aqui do Código Civil Revogado, porque ele traz o conceito de arras legal para a gente entender, né? Sinal ou arras dado por um dos contraentes firma a presunção do acordo final e torna obrigatório o contrato. Né? Não entendam como letra de lei isso, mas apenas uma colocação aqui para esclarecer o entendimento do conceito, do significado das arras confirmatórias. O grande problema aqui é com as consequências, tá? Esses detalhes aqui são complicadinhos, mas é o que a gente precisa saber para entender as arras. A gente já entendeu as confirmatórias para que serve? Para garantir o negócio. E não cabe arrependimento, porque se houver arrependimento, é inadimplemento contratual. Então, como ficam as arras com a conclusão, com o cumprimento do contrato? Porque eu estou garantindo, né, a minha participação. E a hora que cumprir esse contrato, como é que fica? Se a obrigação principal consistir em pagamento de dinheiro e as arras forem dadas em dinheiro, mesmo objeto, mesmo, né, natureza, estas deverão ser computadas no valor devido, ou seja, as arras são um percentual desse pagamento principal. Então, eu dei lá, por exemplo, 30% do valor a título de arras, para confirmar depois o negócio, para cumprir efetivamente, pago os outros 70% e resolvi o problema. Agora, se as arras forem dadas em bem diferente da principal, por exemplo, as arras eu dei em joias e o pagamento é em dinheiro. Estas deverão ser restituídas, devolvidas após o adimplemento. Então, isso não é parte do pagamento, é apenas uma garantia de cumprimento. Né? Na hora de cumprir efetivamente, eu vou pagar 100% e pegar essas joias de volta, né, que devem ser restituídas. Pelo menos é a previsão legal lá do 417. Também não vou fazer a leitura para não perder tempo aí no finalzinho. Como ficam as arras em caso de descumprimento? Ali nós falamos cumprimento. E se não houver o cumprimento do contrato? Se o inadimplemento for aquele, aliás, se o inadimplente, desculpem, for aquele que deu as arras, e aqui eu vou considerar quem é que pagou. Imagina lá, quem pagou as arras e quem recebeu. Quem dos dois descumpriu o contrato?
né? E aí a gente vê as consequências. Se inadimplente foi aquele que pagou as arras, o sinal, o outro que as recebeu poderá retê-las a título de indenização. Simplesmente isso. Ou, se preferir, poderá pedir a reparação integral do prejuízo, devendo as arras serem imputadas na indenização. E aí a gente tem que imaginar que o arrependimento, que aí é claro, descumprimento, né, daquele que deu o sinal, causa mais prejuízo à outra parte. Aí eu tenho as arras ou a indenização do valor maior, e as arras ficam como parte desse valor. Do outro lado, se o inadimplente for aquele que recebeu, né, as arras, recebeu o sinal, ele fala assim, ó, não quero mais vender o cavalo agora, no exemplo que eu dei anteriormente. Né? Recebeu o sinal e fala, não vou vender o cavalo mais. Pode o outro que deu as arras reclamar indenização pelo prejuízo que provar, ou pleitear apenas a devolução em dobro das arras. Devolve em dobro, por quê? É o valor que ele despendeu, mais o valor das arras pago a título indenizatório, por isso em dobro. Ou então, se o prejuízo for maior do que esse valor, aí, claro, demonstra o prejuízo e o valor vai ser maior. Tá? É o 418 do Código Civil. Claro que eu não vou fazer a leitura. Como ficam as arras em caso de pedido de indenização pelo inadimplemento? Olha só. Exemplo para a gente entender. Aquela história da construção de casas para venda, contrata o serviço de pintura, exemplo que eu dei há pouco aí para vocês, em aula anterior, né? Eu tenho casas para vender, estou construindo as casas e tenho os compradores já. E aí contrato o serviço do pintor. Olha lá, João dá a José Arras para garantir o cumprimento da obrigação. Eu dou adiantamento para a prestação do serviço do pintor, né? Isso é até normal que aconteça nesse tipo de obrigação, de contrato assumido, né? Os imóveis já estão negociados com promitentes compradores. E aí o pintor simplesmente não faz o serviço. Aqui eu nominei João e José, enfim, mas ele não presta o serviço. Então vamos lá. João é o construtor, que já assumiu o negócio futuro, e José é o pintor. O João deu as arras para garantir que José cumpra o serviço, em resumo. E aí ele não cumpre. Aí a gente vai para as consequências. O João pede indenização pelo descumprimento do contrato, pois os imóveis já estavam negociados e havia prazo para entrega dos mesmos. Nesse caso, o valor das arras será o ponto de partida para calcular o valor da indenização. A partir das arras é que eu calculo a indenização. Nós já extrapolamos o tempo de aula. Quem precisar ir, quem fiquem à vontade, eu vou continuar para gravar a aula e depois disponibilizar para vocês, tá bom? Quem precisar sair, pode ir sem problema, só lança o presente lá e fique à vontade, tá bom? Depois eu lanço para vocês a aula gravada. Continuando. João pede a José que conclua os serviços de pintura, além da devolução das arras a título de indenização. Então, as arras, nesse caso, mesmo que o pintor tenha a possibilidade de cumprir, ele vai ter que indenizar. Então, o valor das arras são devolvidos aí, né, a título de indenização, né, e perdas e danos, se for o caso. É o que diz o 419 do Código Civil. E do outro lado, nós temos também as arras chamadas de penitenciais. Olha lá, aquelas que possuem caráter indenizatório quando da inclusão no contrato de cláusula que garanta direito de arrependimento. Então, aqui as penitenciais, ao contrário das confirmatórias, elas têm a garantia de arrependimento no contrato. Então, aqui as partes podem se arrepender, podem desfazer o negócio, né? Direito de desistência do negócio. Aí o 420 está lá, ó. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, e isso já configura as arras penitenciais, é bom a gente guardar, né? 420, quando ele fala arrependimento possível, ele já exclui, né, as arras confirmatórias. As arras aqui, se tiver, são penitenciais. Para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu, perdê-las-á em benefício da outra parte. E quem as recebeu, devolvê-las-á mais o equivalente. Olha só. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. A indenização aqui é basicamente o valor das arras.
Quem pagou as arras, né, recebe de volta a título de indenização, e quem recebeu, devolve o que recebeu e paga o mesmo valor equivalente a título indenizatório para outra parte. Essa é a ideia. Se a parte que deu as arras se arrepender do negócio, perde o respectivo valor para a parte que recebeu. Ponto. Tranquilo o entendimento. Do outro lado, se o arrependimento for da parte que recebeu as arras, esta deverá restituí-las em dobro à parte que as deu. E aí a justificativa do dobro é o que eu falei. É como assim, devolver aquilo que foi dado pela outra parte prejudicada, e o mesmo valor eu pago também a título indenizatório. Por isso que a lei fala no dobro, né, ou no valor equivalente, tá? Aí a 412, súmula 412 do Supremo, no compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu ou a restituição em dobro para quem recebeu exclui indenização a maior a título de perdas e danos. Aí, claro, se tiver, né, os juros moratórios, os encargos de processo, que aí incidem normalmente. Mas por isso que arras penitenciais é o valor pago a título de indenização pelo arrependimento do negócio, tá? E aí, para encerrar aqui, a diferença de cláusula penal e arras penitenciais, porque pode haver uma confusão, né? Eu estou falando de arrependimento, eu imagino um inadimplemento, um descumprimento, né? A diferença aqui tem que ser analisada. Por quê? As arras penitenciais são pagas antecipadamente. Eu não tirei a característica de sinal, de valor pago para formalizar o negócio, né? Eu não tirei essa característica. A única coisa é que vai ser utilizado a título indenizatório por conta do direito de arrependimento depois. A cláusula penal é paga posteriormente, lá, em caso de descumprimento. Nós só temos a previsão dela em contrato previamente, né? Previsão, previamente, né? Uma redundância total, mas as arras, ao contrário, são determinadas, sim, antecipadamente, a cláusula penal é só paga posteriormente, né? Em caso de descumprimento. As arras penitenciais garantem o direito de arrependimento. A cláusula penal, ao contrário, não, ela não constitui possibilidade de arrependimento. Na verdade, ela existe para que não haja, né, o descumprimento, para que não haja o arrependimento, mais ou menos para, né, compelir, né, obrigar, né, que não se descumpra o que foi estabelecido pelas partes. A cláusula penal, quando for excessiva, pode sofrer redução pelo juiz, nós já falamos. As arras não são passíveis de redução, pois são pagas para formalizar, garantir o negócio. Então, não dá para depois reduzir valores, porque o valor previamente determinado, inclusive pago inicialmente, é que é utilizado a título indenizatório pelo arrependimento.